senhor primeiro. E os demais deputados que queiram entrar no debate, se inscrever para que a gente, logo que termine, comece o debate. Com a palavra, e já agradecendo Vossa Senhoria. Eu agradeço o deputado Chico Lopes, cumprimento também o deputado Vinícius, o deputado Russomano, o deputado Isar, que não está aqui, mas foi autor do convite feito a mim. Agradeço e ressalto ser uma honra sempre poder estar aqui para colaborar no desenvolvimento da legislação que envolve a tecnologia. Eu fiz um esboço bem prático e bem técnico para que a gente possa dar algumas sugestões efetivas no decreto, ou eventualmente até novas ideias na regulamentação como um todo. O Marco Civil, muitos conhecem a minha posição, eu elogio alguns artigos, critico outros artigos. Lembro que em algumas situações nós podemos ter discussões relacionadas à constitucionalidade, aliás, à inconstitucionalidade de algumas disposições, mas não deixa de ser um avanço e estamos aqui discutindo essa questão. E uma coisa que é importante trazer é que a tecnologia hoje não nos dá mais a chance de parar e de pensar e de tentar voltar. Então, coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia, por exemplo, a guarda de dados pessoais, dificilmente nós conseguiremos impedir que isso continue acontecendo. O que nós podemos tentar fazer é regular os dados que já foram coletados e fazer com que eles sejam guardados, processados e tratados em ambientes seguros, controlados e com a devida transparência para nós, que somos as pessoas que teremos os nossos dados coletados. O Palhares falou aqui, e foi dito na mesa, a questão dos dados pessoais, se seria objeto ou não da definição na regulamentação. Eu entendo que, já que o Marco Civil existe, é lei e está em vigor, por que não, então, definir no regulamento, no decreto regulamentador, o que são dados pessoais, na mesma linha que todos nós já, enfim, conhecemos, na doutrina, na jurisprudência, até nos modelos europeus, do que são dados pessoais, aqueles que estão relacionados à individualização, à possível individualização das pessoas físicas e, por que não, também jurídicas. E aqui eu já aproveito para fazer uma consideração que merece o detalhamento na regulamentação. Quando o Marco Civil fala em dados cadastrais e fala na possibilidade de acesso aos dados cadastrais, isso está lá no artigo 10, por parte de autoridades administrativas, nós precisamos sim definir no regulamento quem são essas autoridades administrativas. E o curioso é que, lá no artigo 10, parágrafo 3º, o Marco Civil fala que esses dados cadastrais são dados referentes ao nome, à filiação e ao endereço. Situação em que não depende de uma ordem judicial, a obtenção não depende de uma ordem judicial por parte dessas autoridades, ao contrário da obtenção dos registros de conexão e dos registros das aplicações, vulgo ou já conhecidos IPs, datas e horas, que na sua conceituação tradicional, num primeiro momento, não servem para identificar nenhuma pessoa física. E aí eu faço uma crítica. Como é que nós podemos, então, autorizar o dado já puro, cadastral, sem ordem judicial, e condicionar a ordem judicial a um IP que não identifica uma pessoa? Por isso que eu estou sugerindo o detalhamento da questão das autoridades e a definição melhor do que são dados cadastrais e, por tabela, a definição dos dados pessoais, com alinhamento aos projetos de lei que essa Casa tem com relação à proteção de dados pessoais e também ao anteprojeto do Ministério da Justiça. Nessa mesma linha, agora eu volto um pouquinho, lá no artigo 5º, inciso 5º, recomendo que haja uma definição, um detalhamento maior, e isso é possível de ser feito na regulamentação, desse inciso 5º, do que vem a ser a conexão à internet como um todo. Quem é que propicia a conexão? Quem é que deve guardar esses registros? Por que faço essa referência? Porque pode haver uma confusão de que qualquer pessoa que disponibilize um Wi-Fi, uma conexão sem fio, por exemplo, se enquadre, se encaixe na definição do artigo 5º, inciso 5º, e, portanto, ela estaria obrigada e sujeita às responsabilidades como se fosse uma telecom. Então, pode dar essa dúvida. No detalhamento do deputado Molon, existe essa distinção, mas está na exposição de motivos, e se nós temos a oportunidade de fazer isso no regulamento, por que não fazer para evitar mais uma dúvida?
Vamos avançar um pouquinho. No artigo 7º, que fala da proteção de dados pessoais. Selecionei 2 pontos. Então, primeiro, o detalhamento e, por que não, a definição do que são os dados pessoais versus aqueles dados cadastrais lá do artigo 10. E aqui aproveitando a presença do deputado Russomano, por que não também um detalhamento maior do inciso 6º. O inciso 6º que fala especificamente dos termos de uso, daqueles termos de uso que nós não lemos. Já é um hábito, já é um costume, e não adianta, nós não vamos voltar atrás. Nós podemos melhorar isso, talvez deixando esses termos de uso um pouco mais simples, objetivos e diretos, como algumas empresas já fazem. Tipo, você realmente quer fazer isso? Você realmente quer ceder este dado, fazer esse alerta para chamar a atenção? Até porque é o objetivo do artigo 7º fazer isso. Tanto que o legislador optou por colocar esta anuência, esse consentimento, em destaque, em separado. Não é mais aquele cliquezão automático, concordo com tudo e ponto final. Para a coleta do dado pessoal, eu preciso ter esse detalhamento. Por que não, então, já aproveitar e fazer, até como exemplo para o mundo, por que não, essa facilitação por parte do usuário, do consumidor, do internauta, pelo menos para que ele tenha percepção do que é que ele está fornecendo. Não significa dizer que ele não vai fornecer, que é um outro debate, é uma outra questão, envolve aí responsabilidade, enfim, uma situação mais sensível, mas pelo menos que ele tenha esta percepção. No no inciso 9º, né, em que o legislador fala das formas de consentimento, nós temos aqui a questão relacionada, deixa eu ver se é o nono mesmo, publicidade e clareza de eventuais políticas de uso de provedores de conexão, internet e aplicações. O reforço seria o fundamento direto a isso que eu acabei de expor aqui, essa melhor transparência e objetividade. Indo para o 9º, neutralidade, não quero ser repetitivo, o artigo 9º por si só é um artigo neutro, mas o parágrafo 1º, por natureza, e aqui quero fazer um parênteses, existem alguns dispositivos do Marco Civil que automaticamente terão que ser regulamentados, porque a regulamentação está prevista na própria lei. Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 9º, em que nós teremos que definir e detalhar o que é discriminação e o que vem a ser degradação. Uma sugestão, talvez, amiga, interessante, para melhorar um pouquinho a percepção do mercado como um todo, talvez seja separar e afastar a questão que foi debatida aqui do zero rating. Zero rating pode ter reflexos em outras áreas do direito, na questão da concorrência, na questão de poder econômico, etc., mas não na questão de degradação ou discriminação técnica, que é o que trata o Marco Civil. Lá no parágrafo 3º do artigo 9º, nós também temos a questão da exceção técnica, que eu chamei, /billing, /não individualização. Chamo a atenção para este parágrafo específico, para facilitar. O que é que está escrito lá no parágrafo 3º? Na provisão de conexão à internet, ou seja, normalmente, telecoms, aquele que nos dá acesso à internet. Bem como na transmissão, comutação e roteamento, e aí vale aquele alerta que eu dei para quem fornece Wi-Fi e não é telecom, por isso que a gente tem que esclarecer o que é vedado bloquear, monitorar, filtrar e analisar o conteúdo de pacotes de dados, respeitado o disposto nesse artigo. Recomendo o detalhamento, o esclarecimento, até a clarificação de que algumas exceções devem e têm que ser respeitadas. Por exemplo, uma telecom não tem como, eu não vou dizer monitorar, mas ter um mínimo de acesso para, por exemplo, fazer o seu billing, fazer a sua cobrança. Isso vem da própria técnica. Outra coisa é eu verificar o conteúdo de uma comunicação, o que já é proibido hoje, inclusive até crime, lá no artigo 10 da 9296, mas nós temos que ter alguma flexibilidade aqui, até para pesquisa. Desde que não haja a individualização das pessoas, é importante, por exemplo, que eu tenha ferramentas para saber quantos usuários do Brasil estão acessando o Google, por exemplo, quantos usuários brasileiros têm banda larga, quantos não têm, e daí por diante. Então, facilitar um pouquinho, protegendo, é claro, o objetivo principal, que é a individualização, que é a anonimização perdão, do usuário. Avançando um pouquinho, eu coloquei aqui também a questão do artigo 14, que tem vinculação direta com isso. O 14
ele proíbe explicitamente na conexão a guarda de registros de acesso a aplicações, que seria o ponto que talvez a gente mereça uma flexibilização, desde que não haja, por exemplo, a identificação das pessoas. Avançando para o 11º, aliás, já falamos a questão das autoridades, aliás, 10º das autoridades administrativas, 11º, em que trata de uma espécie de auditoria, ou seja, toda a cadeia de prestação de serviços, conexão, aplicação, envolvida na operação da internet brasileira, tem que estar, vamos usar um termo hoje muito em moda, tem que estar compliant, adequado, em conformidade com a legislação brasileira, e aqui nós temos uma obrigação específica da prestação de informações. E aqui eu pergunto, para quem, como, em qual periodicidade, etc. Isso tem que ser regulamentado, novamente, não só a disposição do parágrafo 3º, mas a obrigação da regulamentação está lá no parágrafo 4º. Na mesma sequência, no 12º, nós temos as sanções. Estas sanções me parecem aqui exemplificativas, podem ser e devem ser, como sugestão faço, melhor detalhadas no regulamento, no decreto regulamentador. Lembrando que nós temos que ouvir aqui na questão da neutralidade o Comitê Gestor e a Anatel. Questão da guarda dos IPs. O artigo 13, para conexão, artigo 15, para aplicação, as aplicações antigos provedores de conteúdo. Nós temos aqui um problema principalmente no artigo 15. A questão do tempo que já foi dito, é mais ou menos, está relativamente claro que é o período máximo, aliás, o período mínimo, mas podendo ser isso estendido, talvez, por que não, por 3 anos, que já era um período recomendado pelo próprio Comitê Gestor e vinha sendo aceito pela jurisprudência. Mas nós temos uma situação curiosa aqui no 15, e é uma questão que pode ter desdobramentos constitucionais. Nós temos uma obrigação de guarda dos IPs apenas para pessoas jurídicas que exerçam a atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos. Qual foi o objetivo da guarda do IP, que novamente não identifica diretamente uma pessoa? Foi dar segurança para uma vítima que sofra algum crime pela internet, uma difamação, uma violação de direito autoral, uma ameaça, um racismo, etc., ter uma chance de conseguir identificar aquele que praticou aquele ilícito, sem ter que responsabilizar a aplicação, o provedor de conteúdo. Muito bem. Dessa forma, nós podemos ter algumas exceções curiosas. Um sujeito que queira praticar um ilícito pela internet, por exemplo, ele pode montar uma UCIP ou uma ONG, que não vai ter um fim necessariamente econômico, e veio a minha sugestão de regulamentação, e não teria diretamente, pela interpretação da lei, direta, literal, a obrigação de guarda. Fica aqui essa sugestão, então, de detalhamento dessa exceção. Acho que não poderia haver esta separação nessa circunstância especial. Com relação à guarda superior, o pedido de guarda superior aos 6 meses nas aplicações e a 1 ano nas conexões. O Marco Civil fala Ministério Público e autoridades, mas nós temos também aí, vem da jurisprudência, do direito, da doutrina como um todo, a possibilidade da vítima também poder requerer essa guarda. A vítima não está pedindo para guardar conteúdo, nem poderia. Ela está pedindo e pode pedir para guardar os IPs por mais tempo, até considerando a dificuldade que existe no Brasil, o tempo que existe no Brasil, que leva a uma investigação para se chegar a uma pessoa específica. Lá no 21, falando de remoção, nós podemos sugerir, por que não, considerando a questão do tempo, e o tempo é fundamental para que se consiga ter um mínimo de sucesso, um alívio para uma vítima, pessoa física ou jurídica, que novamente sofra um ilícito. O tempo é fundamental, nós temos que então ter condições para que a comunicação, em especial a comunicação específica das questões de nudez e de sexo, seja feita da forma mais rápida possível. Já que o Marco Civil dá essa exceção, então no caso de nudez e de sexo, a pessoa vítima, ela pode avisar a aplicação e a aplicação tem que remover imediatamente. Não vou questionar aqui a constitucionalidade, até porque não dá tempo, mas é assim que está. Quando a vítima toma conhecimento disso, ela já toma conhecimento atrasado. Ela já está atrasada. Se a gente considerar que 1 segundo na internet pode equivaler a 1 mês, a 1 ano, enfim, no mundo normal, analógico, físico,
nós temos que, pelo menos, tentar um canal direto, mais imediato e mais célere. Inclusive, fica a sugestão na regulamentação do 21. E, para encerrar, duas questões de educação digital, que, inclusive, faço questão aqui de elogiar nesse ponto a iniciativa e o objetivo do Marco Civil lá no artigo 26 e no artigo 29. Há, ao meu ver, a possibilidade de se expandir o conceito teórico do 26 para que as nossas universidades e escolas tenham efetivamente, eu acho que tem que ter efetivamente, disciplinas específicas para ensinar as nossas crianças, adolescentes, incluindo nós, adultos também, a usar a internet, a gerenciar riscos e conseguir, talvez, fazer isso, vou colocar o talvez porque não é fácil, né? Ter uma interpretação direta e específica do que pode, do que não pode e de quantos problemas nós podemos ter no uso da internet. O 29 fala dos programas de conteúdo parental, né, de filtragem de conteúdo parental. O que é isso? Isso é um estímulo que nós temos que ter para que os pais, os tutores, as escolas também, as aplicações estão ali, os provedores de conexão, o poder público e a sociedade, incentivem os usuários, os internautas, a adotarem esses programas que, pelo comando do 29, tem que funcionar em qualquer tipo de plataforma. Então, talvez aprofundar, estimular ainda mais e já definir o que cada um vai ter que fazer. Essas são as minhas sugestões, pedindo desculpas por ter extrapolado o horário. Deputado Chico Lopes, mais uma vez, o meu agradecimento. A participação do advogado da Opus Blum, mas antes de passar para o debate, e o primeiro vai falar o deputado Vinícius, os demais vão se inscrever, mas queria que a Ana notasse que há algum tempo eu vinha me preocupando com esse negócio da internet. Ele colocou algumas coisas que eu vinha pensando e me ajudou bastante, que é o tal do tempo. Você pega as pessoas mesmo assim, ó, olhando para o celular. Ninguém telefonou para mim, vai aqui e nem tem mensagem. Você se sente fora do mundo ou fora do contexto social. A segunda, nós, deputados, mais perto ou mais longe, mas somos obrigados a viajar para lá e para cá toda semana. Daqui para Fortaleza são 2 horas e 40 minutos. Eu já estou impaciente que ele poderia ser só 40 minutos, não 2 horas, que é o tempo. O tempo já começa a ser uma coisa chata se não for ligeiro. Você vai perdendo. E a outra é o seguinte, sexo na televisão melhorou bastante porque você usa o iPad, etc e tal, mas antes, nas novelas ainda tem, mas essa é que é um problema também muito, para mim não é ético nem moral, mas é um comportamento da sociedade, da família e da política também. Está tendo influência em todos esses questionamentos. Portanto, evidentemente que eu não vou fazer um requerimento para aqui, para a defesa do consumidor. Isso é no campo da educação, no outro campo. Aqui, nosso relacionamento é outro. Mas eu estou muito preocupado. E bom que os pais, quando tem um menino que pega um computador já bem pequenininho, dizem, olha, meu filho, será que ele não está forçando a barra desse garoto? Brincar de cabeçulinha, soltar pipa, fazer arenga com o menino? Não, mas o menino está no meio do mundo. Em casa, eu estou na sala, minha filha está no quarto, etc. Tal, e todo mundo na mesa tomando cerveja. E ela fez... Eu estou olhando para ti, mas estou pensando lá. Essa, me parece, que é uma realidade que está acontecendo. Como eu acredito no mundo e acredito noutra vida, eu acho que aqui está ficando meio complicado. Não, acho que lá parece que é melhor. Só não quero ir logo porque diz que lá é eterno. Esse negócio do eterno me dá uma preocupação danada. Mas vamos agora no debate. Nós já sabemos a regra, os deputados são 3 minutos. E para os debatedores também 3 minutos a resposta. Como eu não sou muito preso a relógio, todo mundo viu que eu não chamei de maneira nenhuma. Olha, que isso é chato, eu estou fazendo uma exposição, o cara não me fica enchendo o saco. É agora, aí. E o ministro da Justiça, estou ouvindo os clamores da gente,
diz, vai para lá e serás bem recebido. Foi o que aconteceu. Com a palavra, o deputado Vinícius, um dos bons deputados desta casa, que tem uma preocupação constante com o consumidor e as leis do consumidor. Vossa Excelência terá 3 minutos e ainda lhe digo, de relógio grande. Eu acho que o pessoal aqui, do representante das empresas de telecomunicações, pode detalhar um pouco melhor o Renato. Deputado Vinícius, eu acho que eu entendi a sua colocação. Como é que funciona hoje quando alguém pratica algum ilícito? Então, eu preciso descobrir quem é. E essa é a parte complexa mesmo. Que eu tenho 2 pessoas que não tem nada a ver com o usuário. 2 pessoas. A primeira pessoa, a gente chama agora de aplicação, que foi a definição do Marco Civil, antigo provedor de conteúdo, por exemplo, uma rede social. Alguém vai lá e faz um perfil falso. E está lá me difamando, alguma coisa assim, ou cometendo um crime de racismo, ou pornografia infantil, como o senhor colocou. E eu preciso começar a minha pergunta para essa rede social, para tentar chegar na pessoa. O que eu vou perguntar para a rede social? Rede social, com base no artigo 15, que diz que você tem que guardar o IP, eu queria que você me desse o IP do sujeito que criou, ou da conexão, melhor dizendo, que criou esse perfil falso. Ele vai responder só com ordem judicial. Vou lá, obtei uma ordem judicial. Perdão. O juiz manda ele fornecer o IP. Com base nesse IP, eu vou ter a informação do provedor de conexão. Por isso que é complexo. Então, eu vou na aplicação agora, eu vou saber a conexão, a telecom, quem deu acesso à internet. Eu vou à telecom. Olha, eu pesquisei IP, esse IP é seu. Agora eu quero saber quem é o teu usuário. Por isso que na minha fala eu disse que não identifica diretamente. Aí ele vem e diz o seguinte: obtenho uma ordem judicial. Eu vou lá, obtenho também uma ordem judicial. Olha o sofrimento da vítima. Obtenho uma ordem judicial. Aí o provedor vem e diz o seguinte: olha, neste caso, eu não vou ter como identificar quem foi o usuário que praticou o crime, porque você não me trouxe um elemento. Você não me trouxe um elemento que eu preciso ter agora, porque agora está havendo esse compartilhamento. E não está no Marco Civil diretamente, mas está indiretamente. Esse elemento chama-se porta lógica. Daí o vítima fala, tá bom, mas quem é que tem a porta lógica? Não, é a aplicação, é a rede social. Quer dizer que além de eu pedir o IP agora, eu tenho que pedir também a porta lógica? Tem que pedir a porta lógica porque acabaram o IPv4, acabou o IPv4, então está havendo esse compartilhamento. Rede social, me dê a porta lógica. Alguns vão dizer, não está na ordem judicial, você peça uma extensão. Eu peço. Está aqui. Você pediu a extensão? Ok. Mas eu não guardo a porta lógica. Como você não guarda a porta lógica? O Marco Civil só fala IP. Não, mas o Marco Civil fala elementos para identificar a pessoa. E aí começa uma briga que o judiciário hoje está dividido, mas que gera um problema para o consumidor. Permita só aqui uma colocação. Opa. Só em ouvir o que Vossa Senhoria está dizendo, eu já estou indignado. Imagine a pessoa passando por essa situação. Valei-me. Só em ouvir o que Vossa Senhoria está dizendo, eu já estou indignado. Imagine a pessoa passando por essa situação. Valei-me. Eu que eu digo. Compactuo com a sua opinião. É o meu dia a dia. Ok. E aí fica aquela briga. Tem ou não tem a porta lógica? Vamos admitir que ele tenha. Ok, ótimo. E já tem um tempo, isso correndo muito. Estamos falando já de 2 semanas. Correndo muito. Porta lógica, conexão, está aqui a porta lógica. Ok, agora eu consigo identificar. Quem foi que fez isso naquele dia, naquela hora? Com a porta lógica, foi fulano de tal. Aí sim, na segunda tentativa, eu consegui saber quem foi. E aí eu vou fazer uma busca e apreensão, como o senhor colocou, vou entrar com uma ação de responsabilização direta, pedido de investigação criminal e daí por diante. Então, o esgotamento do IPv4 gerou essa solução, que foi, não deixa de ser criativamente, inteligentemente adotado para se resolver por parte das telecoms, mas não está acontecendo por parte das aplicações em função da interpretação do que está no Marco. O Marco Civil fala IP, eu não falo de porta lógica, mas tem que ser um contexto. Então, eu não falei disso, mas eu vou deixar registrado aqui a minha sugestão, para que no detalhamento da regulamentação do 15, os elementos que possam identificar sejam efetivamente fornecidos e guardados. Hoje é porta lógica, mas eu não sei o que vai ter. Deixa eu só fazer um adendo, aproveitando
questionamento do deputado Vinícius, isso se aquele que se identificou com dados reais. Porque se ele tem a identificação dele na compra desse aparelho foram falsas, nós não vamos chegar nele nunca. Então, eu queria colaborar colocando a questão da porta lógica. O deputado Russomano colocou perfeitamente. Ainda bem que, atualmente, ainda são as exceções. Né? Você consegue chegar num local, numa lan house, muitas vezes o sujeito usa um dado falso, mas você tem outros elementos, câmera, etc. Mas em algumas situações, realmente, o sujeito vai praticar o crime e não vai ser identificado. E a vítima vai ficar a ver navios. Né? Eu queria só fazer esse ponto. Bom, a palavra estava com o senhor Rodrigo. Ok. Então, passando para os demais temas, a regulamentação, acho que o Marcelo já colocou. Eu para fazer. O deputado Vinícius, o senhor me fez uma pergunta, se o Marco Civil melhorou ou piorou a vida do consumidor. Vou aproveitar e fazer o link com a pergunta, com as considerações do deputado Russomano. Artigo 7º, tenta proteger um pouquinho mais os dados, positivo. Artigo 9º, neutralidade, positivo. Artigo 18 seguintes, negativo. 24, tentando trazer um pouquinho de educação digital, positivo. São, como disse o Leonardo, debatemos aqui, questões mais genéricas, não efetivas como um todo, salvo questão de dados, etc., dos IPs. E agora, indo diretamente às considerações do deputado Russomano. Está difícil. Está difícil porque a internet ela aparece. Por que ela aparece e nós não conseguimos absorver e diferenciar o que é real do que é parecido, ou do que é falso, melhor dizendo. A tecnologia está avançando além da nossa capacidade de absorção. Para resolver isso só tem um jeito. Né? Uns chamam de educação, outros chamam de percepção, outros chamam de esclarecimento, absorção, seja lá como for. Eu gosto de educação, para todos. Para mim, para a mesa, legislativo, judiciário, para a polícia, para a sociedade como um todo. A sociedade como um todo eu vejo hoje ela é carente. Por que acontece o exemplo que o senhor citou, Vossa Excelência citou? Porque o brasileiro, além de ser muito emotivo digitalmente também, ele acredita naquilo que é colocado, principalmente no seu exemplo, se é uma pessoa que tem uma certa representatividade, né, é famosa, é um artista, etc. E aí até eu questiono, será que não há também uma certa responsabilidade quando a pessoa é contratada para isso? Então, ou nós usamos educação digital, e é para o mundo inteiro, o mundo está com dificuldade em legislar nessa área, ou nós não iremos evoluir, a nossa dependência aumenta, nossa proteção, ela diminui. É o que eu estou vendo, é o que está acontecendo. E muita confusão acontece. A título ilustrativo, para encerrar, estou vendo na internet uma discussão que os políticos querem engessar a internet, para quem fala mal, alguma coisa assim. Eu fui lá no projeto de lei 215, 2015, se não me engano. O que está escrito ali? A proposição é uma causa de aumento de pena, em caso de calúnia, injúria e difamação, quando isso acontecer pela internet. Eu faço duas considerações. Não tem nada para política, para todo mundo. Segundo, não precisa, porque já está no Código Penal, que é de 1940. Quando aquele comentário que a calúnia, injúria e difamação for feita no meio que propague a sua divulgação, já tem a causa de aumento. Então não precisa. Então nós temos a questão legislativa, uma proposição que talvez não seja objetiva, específica, enfim, necessária, que a gente já tem. A sociedade não está entendendo o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, há uma disseminação de algo que não é real. Então, onde é que nós vamos parar? Na internet? A internet vai ficar de mentira daqui a pouco? Que ganha quem tem mais volume. Quem usar melhor as ferramentas vai fazer uma indexação melhor e a gente vai ser levado a acreditar naquilo que não é verdade. Então, só tem um jeito. Educação digital, que aqui é o ponto positivo do Marco Civil. Espero que venha na regulamentação com força. Muito obrigado. Bem, terminou, agora vamos começar por lá. Deputado Chico, sem usar a questão de ordem, só para poder fazer um esclarecimento. Doutor Leonardo,